15ª Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, doutora Ana Jorge. Passo a ler o despacho da Presidência do Conselho de Ministros da Defesa Nacional relativo à eleição da Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. Considerando que os Estatutos da Cruz Vermelha Portuguesa, aprovados pelo Decreto-Lei nº 285/2007, de 7 de agosto, estabelecem na alínea A do artigo 28º que compete ao Conselho Supremo da Cruz Vermelha Portuguesa propor ao Governo, por consenso entre os seus membros, a personalidade a nomear como Presidente Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa, considerando que foi deliberado por consenso, em reunião do Conselho Supremo da Cruz Vermelha Portuguesa, propor ao Governo a nomeação da licenciada Ana Maria Teodoro Jorge como Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. Assim, uma vez que nos termos do artigo 14º dos Estatutos da Cruz Vermelha Portuguesa, o Presidente Nacional é nomeado por despacho do Primeiro-Ministro e do Ministro da Defesa Nacional, determina-se o seguinte. Ponto 1. É nomeada para exercer o cargo de Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa a licenciada Ana Maria Teodoro Jorge, cujo currículo académico e profissional anexo ao presente despacho evidencia a competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas ao exercício das respectivas funções, bem como o respeito pela defesa dos principais humanismos, da isenção e da neutralidade, que são valores primordiais da Cruz Vermelha Portuguesa. Ponto 2. O presente despacho produz efeitos a 8 de novembro de 2021. Nota curricular. Ana Maria Teodoro Jorge nasceu a 23 de setembro de 1949, natural da Ourinhã. Licenciou-se em Medicina pela Universidade Clássica de Lisboa. Especializou-se em Pediatria Médica, Hospital Dona Estefânia. Exerceu o cargo de chefe de Serviço de Pediatria Médica no Hospital Garcia de Horta. Presentemente, exerce os cargos de Presidente do Conselho Geral da Universidade do Algarve, eleita em 2021, Presidente do Conselho do Instituto de Higiene e Medicina Tropical e reeleita em 2019, membro do Conselho Supremo ProChild desde 2020. Vice-Presidente da Comissão de Ética das Escolas Superior de Saúde de Alcoitão desde 2019, Presidente da Comissão Nacional dos Hospitais Amigos dos Bebés, Unicef, desde 2012 e Presidente da Associação Portuguesa de Música nos Hospitais e Instituições de Solidariedade desde 2004. Desempenhou os cargos de Coordenadora da Unidade de Missão do Hospital da Estrela de Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Presidente do Conselho Garcia de Horta, Formação, Ensino e Investigação do Hospital Garcia de Horta, Presidente da Comissão de Humanização do Hospital Garcia de Horta, Diretora Clínica da Unidade de Cuidados Continuados da Liga Amigos do Hospital Garcia de Horta, Diretora do Serviço de Pediatria do Hospital Garcia de Horta, Presidente do Conselho da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, Presidente da Comissão de Ética do Hospital Garcia de Horta, membro da Direção do Colégio de Pediatria Médica da Ordem dos Médicos, membro da Direção Nacional da Liga Portuguesa contra a Epilepsia e Presidente da Delegação de Lisboa, membro da Direção de Secção de Desenvolvimento da Sociedade de Pediatria, membro do setor de Humanização do Instituto e Apoio à Criança, integrou grupos de trabalho dos Ministérios da Educação e Segurança Social para a problemática da intervenção precoce e assistente da Escola Nacional de Saúde Pública. Desempenhou as funções políticas de Presidente da Assembleia Municipal da Ourinhã, Ministra da Saúde nos 17º e 18º Governos Constitucionais e Deputada à Assembleia da República de junho a dezembro de 2011. Foi distinguida com a Medalha de Mérito da Ordem dos Médicos em 2018, Medalha de Ouro do Ministério da Saúde em 2019, Colar de Membro Honorário do Colégio de Medicina do Brasil em 2008 e Troféu Pais e Filhos concedido pela revista Pais e Filhos em 1994. Além disso, recebeu o Prémio Sigma em 1986.
Convidamos agora a empossada a proceder à leitura do juramento de compromisso. Nomeadamente, de assegurar o prestígio, a manutenção, a sustentabilidade e o progresso da instituição. Bem como cumprir e fazer cumprir os princípios fundamentais do movimento internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, as Convenções de Genebra e os estatutos, regulamentos e normas da Cruz Vermelha. Passo agora a ler o auto de posse, que será assinado seguidamente pela empossada e por Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, Dr. João Gomes Cravinho. Auto de posse. Aos 25 dias do mês de novembro de 2021, é conferida posse por Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, em representação do Sr. Primeiro-Ministro à Presidente Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa, Doutora Ana Teodoro Jorge, para o qual foi nomeada por despacho conjunto de 5 de novembro de 2021, e Suas Excelências, o Primeiro-Ministro e o Secretário de Estado da Defesa Nacional, com efeitos a partir de 8 de novembro de 2021. O presente auto vai ser assinado pela empossada e Sua Excelência, Ministro da Defesa Nacional. Vai usar da palavra a Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Doutora Ana Jorge. Muito boa tarde a todos. Sr. Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido, Sra. Ministra do Trabalho e Solidariedade Social, Ana Mendes Godinho, Sr. General Jácome de Castro, em representação do Sr. Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e na sua pessoa cumprimento as demais chefias militares aqui presentes. Sra. Secretária de Estado dos Recursos Humanos e Antigos Combatentes, Catarina Sarmento e Castro, Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, Dr. António Mendes, meu amigo, peço desculpa deste cumprimento efusivo, mas entenderão provavelmente porquê. Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia, excelentíssimos senhores representantes da sociedade civil e da economia social, senhores representantes das empresas parceiras da Cruz Vermelha Portuguesa, senhores delegados regionais da Cruz Vermelha, senhores colaboradores, excelentíssimos senhores, caros familiares aqui presentes e amigos. É com muita honra e profundo sentido de responsabilidade que aceito esta missão, garantindo desde já que estarei ao serviço da Cruz Vermelha e dos seus nobres propósitos de forma empenhada, séria e genuína, como tenho estado, quer no percurso profissional, quer no percurso cívico ao longo da minha vida. Assim, e como não podia deixar de ser, começo por agradecer ao Governo de Portugal, muito particular ao Sr. Primeiro-Ministro, que não pôde estar, e ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, o terem-me indicado para tão nobre função, como é de presidir a Cruz Vermelha Nacional, ao qual acedi candidatar-me.
Agradeço também aos membros do Conselho Supremo da Cruz Vermelha Portuguesa a confiança em mim depositada, ao terem votado favoravelmente a indicação governamental. Também uma palavra de profunda gratidão para todos os presidentes que me antecederam e muito particularmente aos que hoje aqui presentes, ao Dr. Luís Barbosa e ao Dr. Francisco Jorge. Muito obrigada pelo legado que, fico ao compromisso, continuarei a honrar e a fazer crescer. É indiscutível o papel que a Cruz Vermelha tem no seio da população portuguesa. Estamos em todo o lado, de norte a sul, do litoral ao interior, nas ilhas. Efetivamente, a Cruz Vermelha portuguesa está, sem olhar a fronteiras, onde é reclamada e onde pode estar. Sou uma profunda admiradora do trabalho da instituição e pretendo dar continuidade e honrar o legado que me foi deixado, não abdicando, porém, da perspectiva evolutiva e da melhoria a que devemos estar sempre obrigados. Por isso, desenganem-se os que pensam que a partir deste momento tudo mudará na Cruz Vermelha. Daremos continuidade aos excelentes projetos já implantados. Os números relativos ao ano 2020 são excelentes indicadores da necessidade de continuar a dar respostas em áreas específicas. Em 2020, para recordar, a Cruz Vermelha Portuguesa apoiou mais de 70 mil famílias vulneráveis, mais de 300 refugiados, cerca de 2.500 crianças, cerca de 5.500 idosos e mais de 7 mil vítimas de violência doméstica, cujo dia se evoca hoje e cujos números são ainda reveladores de muito trabalho que temos pela frente. Em tempos de pandemia, a Cruz Vermelha Portuguesa não confinou e disse presente através do transporte de 130 mil doentes, do socorro a cerca de 50 mil pessoas, da realização de aproximadamente 110 mil testes à Covid-19, da teleassistência a cerca de 6 mil pessoas. Sem falar ainda no papel essencial que as escolas da Cruz Vermelha têm na formação de profissionais de qualidade, sobretudo na área da saúde. E estes são apenas alguns dos números da Cruz Vermelha Portuguesa, números que nos impelem a continuar o caminho seguido, melhorando naturalmente, e assim procuraremos fazer. Porém, queremos ir mais longe e ganhar espaço de intervenção em áreas que efetivamente necessitam de respostas. E falo em concreto em duas áreas, da área de cuidados continuados em geral, mas também nos cuidados integrados pediátricos e na qual, em articulação com o Estado e com as demais instituições da economia social, pretendemos intervir no sentido de aumentar, em número e qualidade, as respostas já existentes. Para além dos cuidados integrados pediátricos, daremos neste mandato um relevo especial à área da saúde mental, sobretudo no que concerne à doença mental crónica, adotando as respostas previstas na Rede Nacional de Cuidados Continuados em Saúde Mental, dirigidas quer a crianças, adolescentes e adultos. Temos também a percepção de que ainda no âmbito da saúde mental, a Cruz Vermelha pode acrescentar respostas qualificadas às pessoas com demência, melhorando substancialmente o seu dia-a-dia e a dos seus familiares. Vamos, pois, procurar investir nestas e noutras áreas. Investir naqueles que são já os projetos da Cruz Vermelha e cujas respostas queremos aumentar e melhorar. Mas investir também em novas áreas, como as que referi, e para as quais estamos convictos poder dar significativo contributo. De resto, é a palavra de ordem. Sabemos de antemão que estas são atividades com retorno, porque não há melhor recompensa do que melhorar a vida de uma pessoa, melhorar a vida de muitas pessoas. Neste investimento que queremos fazer, vamos, como habitualmente, convocar o Estado e a sociedade civil, a população e o tecido empresarial para a nossa causa, mas também a banca, que, imbuída do seu espírito de responsabilidade social, facilmente perceberá que após uma época difícil em que se alienou o património, queremos novamente criar valor. Valor social, valor económico, valor patrimonial. Posto isto, dizer-vos também que acredito profundamente no serviço público como pilar determinante da qualidade transversal de toda e qualquer sociedade, e é a nossa ótica de serviço público que pretende imprimir durante o mandato que agora iniciou. Nesse sentido, estou certa que iremos criar uma dinâmica nacional em que as delegações
e muitas delas estamos a acompanhar esta sessão via streaming e aproveito para saudar todas as delegações que não puderam estar aqui conosco. Mas dizia eu, estar convicta de que juntos, Direção Nacional e delegações, criaremos uma dinâmica profícua de forma a que possam desenvolver os seus projetos sempre com o apoio e a retaguarda da Direção Nacional, porque é efetivamente o papel de facilitador que queremos assumir junto às delegações da Cruz Vermelha. Estas são, sem qualquer margem para dúvida, o melhor rosto da organização, as estruturas de proximidade dos nossos beneficiários e quem melhor conhece as suas dificuldades e os seus anseios. É, pois, numa lógica de reciprocidade, no apoio que queremos que se articulem as estruturas local, regional e nacional da Cruz Vermelha Portuguesa. Uma palavra também para cerca dos 5.000 voluntários que tantas vezes, também eles, com os seus problemas, não abdicam de doar o seu tempo, a sua generosidade e a sua resiliência. Saibam que são essenciais para a nossa organização e que tudo faremos para que continuem a ser da família e que o vosso exemplo e a vossa vivência ao serviço da Cruz Vermelha seja, por si, captador de mais pessoas que queiram, à vossa semelhança, doar o seu tempo e a sua generosidade aos projetos da nossa organização. Uma derradeira palavra para os mais de 2.000 colaboradores da Cruz Vermelha Portuguesa, sem os quais era impossível manter em funcionamento a maioria das respostas sociais e de saúde que diariamente asseguram uma panóplia heterogénea de apoios à população. Saibam que o investimento que há pouco referi também se dirige a vós. Desejo muito que aqui, nesta casa, se possam realizar com pessoas e com profissionais e tenho por certo que uma instituição é tão mais sólida quanto maior o valor e a satisfação dos seus recursos humanos. Quero muito, no final do mandato, poder dizer que a Cruz Vermelha Portuguesa tem os melhores colaboradores. Desejo mesmo que sejam exemplares nas suas áreas profissionais, pelo menos tão bons quanto os melhores das outras instituições públicas e privadas. Para tal, vamos investir em formação, no vosso desenvolvimento, tanto ao nível das competências pessoais como profissionais, apostando na diferenciação. Mas vamos também investir em remunerações compatíveis com o vosso desempenho, porque, repito, uma instituição é tão mais sólida quanto maior o valor dos recursos humanos. É verdade que na Cruz Vermelha coexistem voluntários e colaboradores remunerados. Os dois, absolutamente imprescindíveis ao desempenho da organização, trabalho e benevolência, são duas realidades que desejamos se conjuguem na perfeição. Os nossos voluntários têm de se orgulhar dos que trabalham como funcionários e os nossos funcionários têm de ser exemplares, ser dos mais competentes nas suas áreas de trabalho, para com isso dignificar a organização e atrair mais voluntários e também mais investidores. Todos essenciais para dar futuro ao passado e ao presente da Cruz Vermelha Portuguesa, que, relembro, é já uma organização estrutural na sociedade portuguesa e no mundo. Desejo, pois, que ao terminar a missão que agora inicio, a Cruz Vermelha Portuguesa possa ser reconhecida como exemplo de boas práticas assistenciais na reabilitação e na reinserção social, na emergência local e nacional. É em prol deste objetivo que trabalharei. Em equipa, claro, com uma Direção Nacional coesa e qualificada, que aceitou acompanhar-me neste desafio e neste momento, composta por alguns aqui presentes e que passo a citar: Agostinho Pereira de Miranda, jurista e advogado; Duarte Ferraz, professor universitário na área na gestão de empresas; Manuel Gonçalves, médico e gestor de empresas; Manuel Pedro Magalhães, médico e gestor de saúde. De resto, não sei trabalhar de outra forma. E é assim em equipa, com todos, e são tantos, os que integram esta família, que estou certa conduziremos a Cruz Vermelha Portuguesa pelo caminho da ética e da moral, no qual, de forma natural, colaboradores profissionais, voluntários e investidores caminham lado a lado, determinados em contribuir para a resposta às dificuldades dos cidadãos nas questões conjunturais, na emergência e na construção de um futuro mais saudável, sustentável e solidário.
Tudo farei para que assim seja. Uma última palavra que quero que seja pública à minha família e aos meus amigos. Mais uma vez, aceitem as desculpas pelas ausências que desde já antecipo, mas ainda assim garanto que não prescindo de ser avó ou de continuar a ser avó. Sei que, como até então, posso contar com a vossa compreensão, amor e amizade. Prometo não vos desiludir. A todos, muito, muito obrigado e agora resta-nos ir ao trabalho em conjunto. Obrigada. Sua Excelência, o Sr. Ministro da Defesa usa da palavra. Senhora Ministra do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, Senhora Ministra da Saúde, Senhor Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais e Senhora Secretária de Estado dos Recursos Humanos e Antigos Combatentes, Senhora Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Senhores Presidentes e Dirigentes das entidades aqui presentes, Senhores Antigos Presidentes da Cruz Vermelha, Dr. Francisco Jorge, Dr. Luís Barbosa, Senhores Oficiais Generais, mais entidades civis e militares, minhas senhoras e meus senhores. É uma honra representar o Governo português nesta cerimónia de tomada de posse da doutora Ana Jorge como Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tanto no que diz respeito à tutela exercida pelo Ministério da Defesa, como também em representação do Sr. Primeiro-Ministro, que se encontra impedido de estar aqui pessoalmente. E começo precisamente pela leitura de uma mensagem do Sr. Primeiro-Ministro. A Cruz Vermelha é uma instituição nacional, atrevo-me a dizer uma das mais queridas instituições nacionais, mas é também parte de uma instituição universal que se pauta por valores com uma raiz profundamente humanista. Tem um registro histórico absolutamente inigualável de serviços prestados à sociedade portuguesa. Mas, ao contrário de se acomodar a essa história extraordinária, tem tido a capacidade de permanentemente se reinventar, como foi bem visível durante esta fase de combate à pandemia, demonstrando uma vitalidade que só nos autoriza a antecipar que continuará a ter uma presença sólida e indelével em todas as formas de alívio do sofrimento humano, na proteção da vida e da saúde e na preservação da dignidade humana. Por isso, quero felicitar calorosamente a Presidente, doutora Ana Jorge, que hoje toma posse, desejar-lhe as maiores felicidades no desempenho desta nobre missão e dizer-lhe que estou certo de que estará à altura do desafio de fazer com que a Cruz Vermelha Portuguesa continue a ser, no futuro, uma das instituições mais estimadas pelos portugueses. Fim de mensagem do Sr. Primeiro-Ministro. Minhas senhoras e meus senhores, o momento de tomada de posse representa sempre um momento de renovação, representa a chegada de novas energias, novas visões. É um momento sempre necessário para se vislumbrarem caminhos inovadores para os problemas complexos do nosso tempo. Contudo, a inovação constrói-se por cima do património que é a trajetória histórica. O trabalho desenvolvido pela Cruz Vermelha é um dos exemplos mais duradouros da força do pensamento humanista, que durante todo o século XIX, a partir do século XIX, animou as sociedades europeias. Mais de 150 anos depois da sua fundação, a Cruz Vermelha Portuguesa foi criada apenas 2 anos depois da criação da Cruz Vermelha Internacional, permanece uma referência na assistência humanitária e social e no apoio de emergência em contextos de violência e de catástrofe. O papel da Cruz Vermelha Portuguesa, renovada e transformada ao longo dos anos, continua a ser, infelizmente, ainda profundamente necessário no nosso tempo. Os princípios basilares e originais do trabalho humanitário da Cruz Vermelha continuam a representar um ponto orientador imprescindível, algo que tem sido fundamental no reconhecimento público pela sua ação ao longo das décadas, a par de uma garantia de respeito pela sua independência. Recordo a este propósito que o princípio da autonomia da Cruz Vermelha é imprescindível para a sua legitimidade de ação. Por isso mesmo,
a relação da Cruz Vermelha Portuguesa com o Governo português, através do Ministério da Defesa Nacional, é necessariamente uma relação de proximidade, mas não de subordinação. Uma relação em que o Governo apoia, mas simultaneamente evita a intromissão nos assuntos internos da instituição. Cabe-me, portanto, uma palavra de agradecimento ao Dr. Francisco Jorge pelo seu trabalho à frente da Cruz Vermelha Portuguesa ao longo dos últimos 4 anos. Foram anos difíceis e conturbados, muito em particular devido à experiência da Covid-19 ao longo de quase 2 anos. Destacaria de forma muito reconhecida o contributo imprescindível da Cruz Vermelha Portuguesa na nossa resposta nacional à Covid-19, demonstrando o seu serviço às portuguesas e aos portugueses através de inúmeras iniciativas e ações, desde a realização de testes laboratoriais de triagem junto dos lares dos idosos, ao transporte de doentes suspeitos de Covid-19, à cedência de equipamentos e ao apoio aos serviços de proteção civil e demais instituições, até à instalação da unidade modular no Hospital de Santa Maria para a instalação de doentes. O nosso muito obrigado. Agradeço igualmente pela forma como contribuíram para esta secular instituição nestes tempos complexos a doutora Manuela Filipe, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, e o Dr. Francisco Soares, Presidente do Conselho Fiscal. Sei bem do relevante contributo que tiveram. A Cruz Vermelha Portuguesa tem um papel incontornável em Portugal, extensivo, aliás, ao mundo lusófono, e poderá contar com o apoio do Governo para a promoção deste reconhecimento e deste potencial. Esta é a herança que recebe a doutora Ana Jorge, a quem felicito pelas funções que agora assume e a quem agradeço por ter aceito o repto do Governo para que se candidatasse à presidência da Cruz Vermelha. O seu percurso profissional e as escolhas que ele evidencia atestam bem do seu compromisso com os princípios humanistas que sustentam esta instituição. Todos e todas reconhecem a competência da doutora Ana Jorge na gestão de instituições complexas e o seu empenho em melhorar as condições de vida de alguns dos mais vulneráveis da nossa sociedade. A renovação que agora se inicia não deixará, estou certo, de corresponder ao legado humanitário que acompanha a Cruz Vermelha desde a sua fundação. Ao mesmo tempo, ela não deixará também de refletir as realidades contemporâneas. Não existe nenhuma incompatibilidade, por exemplo, entre a inspiração em valores centenários e o recurso aos mais modernos instrumentos de gestão profissional e técnica. Pelo contrário, corresponder aos princípios que norteiam a Cruz Vermelha implica um exigente esforço constante de modernização. E tenho profunda confiança que a doutora Ana Jorge trará precisamente essa capacidade para a sua liderança da Cruz Vermelha. Senhora Presidente, a sua experiência e as suas qualidades serão fundamentais para assegurar o prestígio, a manutenção, a sustentabilidade, o desenvolvimento e o progresso desta instituição, que funcionará sob a sua orientação e na sua dependência. O Ministério da Defesa Nacional continuará a apoiar a Cruz Vermelha na área de emergência e no âmbito do lar militar, que consideramos serviços cruciais à sociedade portuguesa. Em particular, no que diz respeito ao lar militar, é um serviço que devemos àqueles que serviram as Forças Armadas, bem como às suas famílias. Num contexto em que o envelhecimento dos deficientes das Forças Armadas coloca maiores desafios e uma maior pressão sobre este tipo de equipamento, o aprofundamento da relação entre o Ministério da Defesa Nacional e a Cruz Vermelha nestas matérias será essencial para continuar a assegurar a sua boa gestão e sustentabilidade. São também múltiplos os desafios que se colocam na rica trama do relacionamento entre a Cruz Vermelha Portuguesa e as outras áreas governativas aqui representadas pelas senhoras Ministras da Saúde e do Trabalho, de Solidariedade e Segurança Social. Aqui também aplica-se o mesmo princípio de inovação na continuidade e de modernização sobre a base da enorme herança de trabalho e solidariedade ao longo do século e meio. Minhas senhoras e meus senhores, contar com uma Cruz Vermelha Portuguesa comprometida com os seus princípios fundamentais representa uma garantia de apoio universal, neutro, imparcial e humano, inestimável e insubstituível. Faço por isso votos para que, sob a liderança da doutora Ana Jorge, a Cruz Vermelha
se mantenha fiel ao espírito original instituído por Henri Dunant na criação da Cruz Vermelha Internacional. Poderá contar com o Governo, em particular com o Ministério da Defesa Nacional, como um parceiro comprometido com estas mesmas causas e com a dignificação desta instituição de grande valor para todos nós. Muito obrigado e votos de sucesso no seu mandato, Sra. Presidente. E assim declaramos encerrada a cerimónia de tomada de posse da 25ª Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Doutora Ana Jorge. Convidamos os presentes para um breve momento musical no terraço.